voltou ao debate a possibilidade de criação de novas tarifas sobre os fundos imobiliários. Os FIIs, para muitos investidores, esse tipo de notícia chega como um baque. Afinal, grande parte das pessoas que procuram esse investimento o fazem pela estabilidade relativa e pela promessa de renda recorrente. Quando se fala em tributação ou tarifas adicionais, surge imediatamente a preocupação com os impactos diretos nos rendimentos. Isso não é um detalhe técnico distante da realidade. É algo que pode mexer no bolso, na segurança projetada e até nos planos de vida de quem confia nessa modalidade de investimento. Porém, mais do que olhar apenas para os números, esse tipo de cenário nos convida a refletir sobre como reagimos diante de instabilidades. É comum que as pessoas se deixem guiar pela ansiedade, pelo medo ou até pelo excesso de otimismo. O equilíbrio tanto espiritual quanto físico torna-se essencial para atravessar essas marés sem perder o prumo. E esse equilíbrio não é um luxo. É uma necessidade. Em tempos em que a economia muda rápido e as decisões financeiras podem repercutir no bem-estar de toda uma família, é importante reconhecer o ponto central. Se novas tarifas forem implementadas sobre os fundos imobiliários, os rendimentos líquidos recebidos pelos investidores certamente poderão ser impactados. Isso significa que aquela previsibilidade mensal que muitos contam para complementar a aposentadoria, pagar contas ou reinvestir, pode sofrer reduções. Além disso, uma mudança como essa pode mexer na atratividade do setor como um todo, já que parte do apelo dos FIIs sempre esteve ligada justamente à isenção tributária sobre os dividendos distribuídos. Para quem acompanha o mercado, esse tipo de risco não é novidade. Políticas públicas, reformas tributárias e ajustes fiscais fazem parte da dinâmica econômica de qualquer país. Mas para o investidor comum, que não vive da análise diária do mercado, essas notícias podem soar como algo repentino e desestabilizador. O ponto fundamental aqui é: não temos controle sobre as decisões governamentais. Elas podem favorecer ou desfavorecer o investidor em diferentes momentos. O que temos controle, no entanto, é a forma como reagimos e como organizamos nossa vida financeira e emocional diante dessas notícias. Quando se fala em economia, muita gente pensa apenas em gráficos, índices e cálculos matemáticos. Mas a verdade é que o impacto da economia é profundamente humano. Um investidor que descobre que seus rendimentos podem diminuir não sente apenas um efeito no extrato bancário. Sente no corpo, no humor, na qualidade do sono e até na saúde. A ansiedade pode aumentar, gerando tensão muscular, dores de cabeça, irritabilidade e até crises mais profundas. É por isso que, em momentos de instabilidade, não basta olhar para a carteira de investimentos. É necessário olhar para si mesmo. Perguntar: como estou reagindo a essa notícia? Estou deixando o medo guiar minhas escolhas? Estou negligenciando o meu bem-estar em função da insegurança financeira? Muitos investidores, por exemplo, tomam decisões precipitadas em cenários assim. Vendem tudo, abandonam estratégias de longo prazo ou entram em movimentos coletivos de pânico. Mas, quando olhamos para trás, vemos que grande parte das crises, que pareciam insuportáveis, foram superadas. Quem manteve o equilíbrio e soube atravessar os períodos difíceis, muitas vezes saiu fortalecido. O equilíbrio espiritual como bússola. Quando falamos em espiritualidade aqui, não se trata necessariamente de religião, mas da capacidade de manter um centro interior firme em meio às turbulências externas. Esse centro é como uma âncora que impede que sejamos levados pelo pânico coletivo. Práticas simples podem ajudar. Meditação ou respiração consciente. Alguns minutos por dia de respiração profunda e focada já são suficientes para reduzir os níveis de ansiedade e clarear a mente. Reflexão sobre propósito. Lembrar por que você investe. Quais são seus objetivos de longo prazo e o que realmente importa na sua vida. Isso dá perspectiva e reduz a sensação de que uma mudança pontual pode abalar todo o projeto de vida. Contato com a natureza, passeios ao ar livre, caminhadas ou momentos de silêncio em meio ao verde ajudam a recuperar a sensação de estabilidade. Ao cultivar esse equilíbrio espiritual, o investidor se torna capaz de observar os movimentos da economia sem se identificar totalmente com eles. Sim, as tarifas podem reduzir rendimentos,
mas não precisam reduzir a paz de espírito. O equilíbrio físico como sustentação. O corpo também reage à instabilidade. Em períodos de tensão econômica, muitas pessoas dormem mal, se alimentam de forma desregrada e abandonam exercícios. Isso cria um círculo vicioso. O corpo enfraquecido gera mais ansiedade, que por sua vez aumenta a dificuldade de lidar com decisões financeiras. Cuidar do corpo, portanto, não é uma fuga da realidade. É uma forma prática de enfrentá-la com mais força. Dormir bem, manter uma rotina de exercícios leves, hidratar-se e buscar uma alimentação equilibrada são medidas que aumentam a clareza mental. Uma mente cansada e um corpo desgastado tendem a ampliar o medo, já um corpo fortalecido dá base para uma mente mais tranquila. A importância da resiliência financeira, equilíbrio espiritual e físico não substituem planejamento financeiro, mas o complementam. Em momentos como este, em que novas tarifas podem entrar em vigor, é importante que o investidor reflita sobre alguns pontos práticos. Diversificação. Depender exclusivamente de uma única classe de ativos é arriscado. Mesmo que os FIIs sofram, outras classes podem equilibrar a carteira. Reserva de emergência. Manter recursos líquidos para imprevistos evita que seja necessário vender investimentos em momentos desfavoráveis. Visão de longo prazo. Lembrar que a economia é cíclica e que mudanças regulatórias podem ser absorvidas pelo mercado ao longo do tempo. A resiliência financeira anda de mãos dadas com a resiliência emocional. Quem mantém a calma, organiza-se e segue um plano coerente tem maiores chances de atravessar tempestades. A sabedoria de aceitar o que não se controla. Um dos maiores aprendizados, diante da possibilidade de novas tarifas, é reconhecer que não temos controle sobre tudo. Há forças maiores, políticas, econômicas, globais, que influenciam diretamente nossas vidas. Resistir a essa realidade gera apenas frustração. Mas aceitar não significa se conformar de forma passiva. Aceitar significa reconhecer os limites do nosso poder de ação e focar no que realmente podemos mudar. Nossas atitudes, nossa organização e nossa postura interior. Esse é o mesmo princípio que filósofos estoicos defendiam há séculos. Não desperdiçar energia com aquilo que não depende de nós. A economia vai continuar tendo altos e baixos, mas a forma como cuidamos de nossa mente e corpo depende apenas de nós. A discussão sobre novas tarifas em fundos imobiliários é real, prática e relevante. Ela impacta diretamente investidores que dependem dessa renda e pode alterar estratégias financeiras. Ignorar isso seria ingenuidade, mas reduzir a vida ao impacto de uma tarifa também seria um erro. A economia é apenas um dos muitos fatores que compõem a nossa existência. Ter equilíbrio espiritual e físico em tempos de instabilidade é reconhecer que, embora o dinheiro seja importante, ele não pode ser o centro absoluto das nossas decisões. O verdadeiro desafio, portanto, é encontrar a harmonia entre prudência financeira e serenidade interior. Cuidar da carteira de investimentos? Sim, mas também cuidar da saúde, da mente e da alma. Lembrar que a vida é maior do que qualquer crise econômica e que nossa força não está apenas na capacidade de acumular patrimônio, mas na habilidade de manter paz, mesmo quando os ventos mudam de direção. Essa é a verdadeira riqueza. Atravessar instabilidades sem perder o equilíbrio.